Fala comigo, guerreiros e guerreiras, mais uma vez a gente aqui no canal da GCM Brasil para disponibilizar mais uma videoaula para você que está estudando aí para o cargo de Guarda Civil Municipal do município de Votorantim, interior de São Paulo. É uma ótima oportunidade. Se você já é membro aqui do canal, já aproveita e já coloca esse conteúdo no teu cronograma. Se você ainda não é inscrito, te peço para você se inscrever e também acionar o sininho de notificação. Se você ainda não está acompanhando o cronograma da GCM Brasil, já fica sabendo que na nossa playlist nós já liberamos uma videoaula, tá? Que é do Estatuto dos Funcionários Públicos de Votorantim, que está no edital, e que também esse simulado para o Estatuto dos Funcionários Públicos de Votorantim já está disponível para você, assim como da aula de hoje já vai estar disponibilizado o simulado. Então, acabou de assistir a videoaula, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar no nosso grupo geral do WhatsApp e lá você pode se informar com o administrador do grupo como adquirir o seu simulado, tanto da aula do Estatuto dos Funcionários Públicos de Votorantim, como essa videoaula de hoje e as que estão por vir, ok? Então, vamos seguindo, tá? Hoje nós vamos falar da Lei 2.171 de 2010, que vai dispor aí sobre a criação da Guarda Civil Municipal de Votorantim e também da outras providências, tá ok? Vamos seguindo aqui o artigo 1º, galera. Vamos falar aqui do artigo 1º, que vai deixar claro que vão estar sujeitos a este decreto todos os integrantes da GCM de Votorantim, aonde quer que exerçam suas atividades, ainda que civilmente. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma vez integrante da Guarda Civil Municipal de Votorantim, ainda que você não esteja uniformizado, ok? Você está sujeito a tudo o que consta aqui nesse decreto. Artigo 2º. A Guarda Civil Municipal de Votorantim, ela é uma corporação uniformizada e essencialmente civil, diretamente subordinada ao secretário de Segurança Comunitária, Trânsito e Transportes e ao prefeito municipal. Então, como que nós estudamos na GCM Brasil? A gente grifa aquelas palavras que são as palavras mais prováveis a cair na sua prova. Por quê? Algumas bancas, elas gostam de trabalhar com a lei seca, com a literalidade da lei, com aquela palavra objetiva. Para Votorantim, a banca responsável por essa prova é o IBAM. O IBAM não cobra tanto lei seca. Então, aqui no artigo 2, eu convido você a grifar aí no seu caderno, no seu material de estudo, exatamente o quê? Que essa corporação é uniformizada, isso nós já sabemos, porque consta na Lei 13.022, ok? Que a guarda, ela é uniformizada, então esqueça a farda, ela não é fardada, ela é uniformizada. Esse decreto aqui de Votorantim, ele traz essa condição, esse termo de essencialmente civil, ok? E o que eu preciso que vocês prestem também bastante atenção nesse artigo 2º? É o que? A subordinação da Guarda Civil Municipal de Votorantim. Então, grife aí no seu material. Ela é subordinada ao secretário de Segurança Comunitária, Trânsito e Transporte e ao prefeito municipal. Prefeito municipal, o chefe do Poder Executivo, ok? Então, se o IBAM adora fazer trocadilho, então se ele colocar lá para você, que é o secretário de Segurança Comunitária, Trânsito e Transporte e ao chefe do Poder Executivo, também vai estar certa, tá ok? Porque aí o IBAN não vai colocar lá duas alternativas, da qual vai estar prefeito municipal e chefe do Poder Executivo. Se tiver prefeito municipal, vai direto na alternativa que está prefeito municipal, porque você está seguindo a lei seca. Porém, caso isso aconteça, pode até ser que caiba recurso, porque o prefeito municipal é a mesma coisa que o termo, né, do chefe do Poder Executivo. Ele é o nosso chefe, ok?
Então vamos lá. Artigo 3º. Fica estabelecida a sede temporária da GCM na rua Domingos de Arruda Ferraz, número 51, no Parque Jataí, junto à incubadora deste município. Acredito eu que aqui seja somente uma informação, dificilmente isso vai cair em prova. Artigo 4º. Respeitando o limite máximo para a jornada de trabalho previsto no caput do artigo 18 da Lei 2.171 de 2010, a prestação de serviço da GCM poderá ser 8 horas diárias de trabalho, marque isso, de regime de plantão diurno e noturno em escala de serviço de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 contínuas de repouso, independente da verificação de sábado ou domingo. Então, isso quer dizer que você vai trabalhar também sábado e domingo e que você tem essas duas condições aí, 8 horas diárias de trabalho e também esse regime de plantão diurno e noturno, que ele é escalado de forma de revezamento, de 12 horas por 36 contínua. Não esquece isso, normalmente essa condição aí do regime de trabalho, ela pode ser cobrada em prova. O IBAMA gosta. De regime de plantão diurno e noturno em escala de serviço de revezamento de 2 dias consecutivos de serviço, cada um com 8 horas diárias de trabalho, por 1 de descanso, independente de verificação de sábado ou domingo. Aí temos mais condições de trabalho. Regime de plantão diurno e noturno em escala de serviço de revezamento de 3 dias consecutivos de serviço, cada um com 8 horas diárias de trabalho, por 1 de descanso, mesclando-se na sequência da mesma semana. 2 dias consecutivos de serviço, cada um com 8 horas diárias de trabalho, por 1 dia de descanso, independente da verificação de sábado e domingo. Também tem aí o regime de plantão diurno e noturno em escala de serviço de revezamento de 6 dias consecutivos de serviço, com jornada diária de 6 horas e 40 minutos por 1 dia de descanso, independente da verificação de sábado e domingo. Então é importante que você tenha entendimento e clareza nesses termos, então revise ele bastante para que você possa entender essas formas de plantões, ok? E lembrando que de todas elas sempre vai estar incluído aí o quê? Que é independente da verificação de sábado e domingo. Segue o artigo 4º com um parágrafo único. Caberá ao Comando Geral da Guarda Civil Municipal de Votorantim estabelecer qual regime de trabalho será adotado, conforme a necessidade do serviço exigir. Então, nós sabemos aí que temos várias condições de plantões, né, de regime de trabalho, mas que isso vai depender do comando geral e sempre dentro ali da necessidade do serviço, tá ok? Artigo 5º, é obrigatório, grife aí, é obrigatório. O IBAM adora trocar obrigatório por facultado ou facultativo, onde você tem a opção. Não é esse caso. Nesse caso, é obrigatório o uso de uniforme por todo o corpo da GCM quando em serviço, ficando proibido, grifa proibido aí, o uso de uniforme pelo servidor da GCM quando estiver fora de serviço. Então, presta bem atenção. Vai no churrasco de família, eu quero ir com o meu uniforme, né? Mostrar que eu sou guarda agora. Não pode, ok? Fora do horário de serviço, fica proibido o uso de uniforme. Aí vem o inciso 1º dizendo também que é proibido ao servidor da GCM ceder, emprestar, alugar ou alienar qualquer de suas formas o uniforme, armamento e acessórios da GCM. É isso aí que acontece? Você tem aquele primo que ele estuda, ele não consegue passar, ele já fez 5 concursos para guarda, ele não passa. E o sonho dele
é colocar o uniforme da GCM. Aí tu vai lá e empresta ele para ele poder tirar uma foto e postar no Facebook e no Instagram. É proibido, não pode. Ele vai ter que estudar, passar por todas as fases e tomar posse. Não pode, ok? Inciso segundo, os uniformes, acessórios e armamento da GCM de Votorantim, eles são considerados patrimônio do município. Grife isso aí. Uniformes e acessórios e armamentos, grifa, são patrimônios do município, devendo ser devolvidos à corporação em caso de aposentadoria, você vai ter que devolver. Exoneração, você vai ter que devolver. Demissão, vai ter que devolver. Afastamento definitivo, não vai poder guardar de lembrança, vai ter que devolver. E o óbito do servidor. Artigo 6º. Para as sanções previstas no artigo 60 da Lei Municipal 2171 de 2010, é competente. Isso aqui, galera, circula, põe seta, desenha fumaça para poder sinalizar. Muito provável que caia na sua prova, ok? É competente o comandante da GCM para as penas de advertência e repreensão. Então, se você for advertido, repreendido, quem é competente para essa pena é o comandante, ok? O secretário da SEC para as penas de suspensão é o secretário que vai aplicar essa pena, ok? O prefeito municipal para aplicação da pena de demissão. Então, caso você venha ser demitido da GCM de Votorantim, quem vai aplicar essa demissão é o chefe do Poder Executivo, o prefeito. Artigo 7º, ou prefeita, né? Artigo 7º. Com exceção, já grifa aí, tudo que vocês encontrarem quando vocês forem estudar a literalidade da lei, exceção, exceto, obrigatório, facultado ou facultativo, salvo, ressalvado, essas palavras vocês sempre grifam. Por quê? Porque normalmente é nessas expressões que o examinador faz pegadinha na questão ali no enunciado e você acaba errando ali a alternativa, errando o gabarito. Então, assim, com exceção da pena de advertência, todas as demais serão divulgadas no boletim interno da GCM após a devida comunicação ao setor de recursos humanos da Prefeitura de Votorantim para as providências cabíveis, ok? Então, assim, você foi advertido, não vai haver divulgação, não vai ser publicado. As demais penas todas vão para o boletim interno, tá bom? Claro que logo depois que passar aí pelo RH da prefeitura. Artigo 8º. Caracterizará a rescindência, grifa aí rescindência, para facilitar no momento da sua revisão. Caracterizará a rescindência para os fins do disposto no artigo 62 da Lei Municipal 2171, o cometimento no interstício de 1 ano de mais de uma infração disciplinar, elencada nos incisos do artigo 57 da mesma lei. Lembrando que se você não tem essa lei aí, você pode acompanhar a aula na própria videoaula aqui do YouTube, fazendo as suas anotações no caderno, ok? E caso você queira não somente o simulado, mas também a letra da lei, quando você adquire o simulado da GCM Brasil, essa letra da lei vai junto, tá bom? Então, as nossas questões são questões bem elaboradas, tá bom? De forma que você possa aí treinar, simular, ver como estão os seus índices para te preparar
para o concurso. E lembrando também que a GCM Brasil tem mentoria, onde a gente monta ali o seu cronograma de estudo individual dentro ali da tua disponibilidade de tempo, para que você possa estudar de maneira correta e alcançar aí o seu objetivo. Artigo 9º. Poderão ser cancelados os registros das penalidades mediante requerimento do interessado, tá ok? Então, pode ser cancelados os registros de penalidades, mas o interessado tem que motivar esse cancelamento. E aí nós temos dois termos. O primeiro diz que para as sanções de repreensão e advertência, após o decurso de 3 anos, grifa aí, por favor, você vai grifar repreensão e advertência, e também que é após o decurso de 3 anos, porque o IBAN adora trabalhar com prazos. Então, no decurso de 3 anos de efetivo exercício, se o funcionário não houver nesse período praticado nova infração disciplinar, tá ok? Então, se ele não praticou nenhuma infração disciplinar dentro dos 3 anos, ele pode aí solicitar esse cancelamento. E tem um termo segundo que diz que para a sanção de suspensão após o decurso de 5 anos de efetivo exercício, se o funcionário não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, grifa esses pontos, por favor, aqui no termo segundo, sanção e suspensão, e que esse decurso é de 5 anos, tá bom? Isso facilita na hora da sua leitura da revisão, tá ok? Porque você vai ali nas palavras-chave para te ajudar a memorizar. Artigo 10. O cumprimento das penalidades aplicadas terá início a partir da data em que o servidor da GCM for cientificado da mesma através do superior imediato, ok? Parágrafo único. Estando suspenso ou afastado o servidor apenado, a sanção terá início na data em que retornar ao efetivo exercício. Porque você imagina só, o servidor está suspenso ou ele está afastado. E aí, ele tem essa pena para cumprir. Se ele está afastado, não é lógico que ele cumpra essa pena. Por quê? Porque ele já está afastado por algum motivo. Ou se ele está suspenso. Então, nesse período aí, a pena dele não vai ser efetiva. Então, essa sanção ela só terá início na data em que ele retornar ao efetivo exercício, para que ele possa cumprir a penalidade. Artigo 11. Para fins disciplinares e demais efeitos legais, o comportamento do servidor da GCM será considerado. Isso é muito importante e o IBAN costuma tirar pelo menos uma aí para poder colocar na prova. Então, assim, ele vai ser considerado excelente quando no período de 72 meses efetivo de exercício não tenha sofrido qualquer punição. Galera, faz um mapinha mental, cola na geladeira, cola no guarda-roupa, cola onde for, para vocês lerem isso com frequência, tá bom? Termo segundo, ótimo, ele vai ser aí, tá? Considerado ótimo quando no período de 36 meses de efetivo exercício não tenha sofrido sanções mais graves que até 2 advertências ou apenas uma repreensão. Se eu conseguir, eu monto um mapinha mental para vocês, tá ok? Termo terceiro, pode me cobra aqui, ó, no link que eu vou deixar na descrição do grupo, só do vídeo, é só entrar lá no grupo, chamar a DM e me cobra, por favor. Ele vai ser considerado bom quando no período de 24 meses de efetivo exercício, ele não tenha sofrido sanção mais grave que até 2 repreensões. Regular, quando no período de 12 meses de efetivo exercício não tenha sofrido sanção mais grave que uma suspensão de até 10 dias. E mal, quando no período de 12 meses de efetivo exercício tenha sofrido sanção mais grave que uma suspensão de até 10 dias.
Temos 2 incisos aí. O primeiro diz que para os efeitos de classificação do comportamento do servidor da GCM, as penalidades aplicadas ao mesmo serão anotadas no prontuário individual. A contagem dos prazos referidos no inciso terá início a partir da data do término do efetivo cumprimento da penalidade imposta. Artigo 12. Ao ingressar no quadro dos servidores da Guarda Civil Municipal de Votorantim, o servidor ele será classificado no comportamento bom. Isso aqui cai na prova, tá? Então, assim, ele ingressou no quadro dos servidores, ele já tem o comportamento bom. Ai, mas, poxa, isso é tão fácil, como é que isso vai cair na banca? Na prova, a banca, o examinador, ele vai fazer pegadinha. Então, ele vai dizer que ao ingressar você já entra considerado um comportamento ali na classificação de excelente, ok? De ótimo, de regular. Então, você precisa saber que é de bom. Bom, tem mais 2 incisos aqui. Os atuais integrantes do quadro dos servidores da GCM de Votorantim, na data da publicação deste decreto, serão igualmente classificados no comportamento bom, desde que não tenha sofrido punição definitivamente aplicada. Então, assim, como houve essa atualização em 2010, né? O que aconteceu? Já havia ali os guardas civis municipais, então houve essa mudança. Então, se eles não tinham naquele momento nenhuma punição, eles automaticamente entraram nessa atualização da lei e já ficaram classificados ali como bom. Eu não sei qual era a classificação anterior, mas seja lá qual fosse, né? Se eles não tivessem sofrido uma punição definitiva, ia se classificar ali normalmente como bom. O segundo inciso versa que os atuais integrantes do quadro dos servidores da GCM de Votorantim, que na data da publicação deste decreto tenham sofrido punição definitiva aplicada, eles terão seu comportamento classificado como previsto nos incisos do artigo 11. Bom, para fins desse disposto, né, do artigo 48, no artigo 48, o servidor da GCM de Votorantim, ele será cientificado por escrito, através do seu superior imediato, na comunicação recebida pela corporação a respeito de infração por ele praticada. Traz o parágrafo único que a comunicação do que trata este artigo, ela deverá ser encaminhada para o superior imediato daquele que cientificou o servidor acusado da prática de infração, a quem competirá acolher alegações do transgressor e receber eventuais documentos por ele apresentado. Então, aqui a gente vai falar mais um pouquinho de punições, tá ok, galera? Eu não gosto muito de subir videoaulas aqui no canal com parte 1, parte 2, aula 3, aula 4. Eu sigo a lei ali total, completa. Então, assim, cansou, quer dar uma esticada? Levanta, dá pausa aí, toma uma água e volta. Não vai voltar? Vê onde você parou, marca aí os minutos e depois você volta ali no teu cronograma e dá continuidade aí à videoaula. Eu sempre aconselho que vocês acompanhem a aula completa, ok? Esse sacrifício certamente vai ser válido no futuro para vocês. Que é o quê? Que é você alcançar o seu objetivo, que é se tornar guarda civil municipal. Sem sacrifício não é possível realizar sonhos, ok? Artigo 14. Concluída a oitiva do acusado pela infração, a mesma será encaminhada ao comandante-geral da GCM de Votorantim, a qual competirá decidir sobre o fato, podendo. Então, assim, o comandante-geral da GCM de Votorantim, ele vai receber ali, né, a oitiva da infração do guarda. Ele, nesse caso, pode determinar o arquivamento se entender que não houve infração para que haja a punição. Ele pode também determinar a apuração da responsabilidade do servidor, né?
ou também determinar a aplicação de advertência ou repreensão, dispensando justificadamente a instauração de sindicância, se estiverem definidos os fatos e os elementos indicativos da autoria da infração. Então, caso o comandante-geral ele venha determinar que seja feita a aplicação a aplicação da advertência ou da repreensão, o comandante-geral da GCM de Votorantim ele não precisa, justificar, dispensando justificadamente a instauração, tá bom? Vamos seguindo aqui. Artigo 15. A aplicação da penalidade deverá preceder de ciência por escrito do infrator, na qual deverão constar os fatos que constituem a irregularidade imputada e o dispositivo legal infringido, conferindo-se expressamente o prazo de 5 dias para apresentação de defesa. Então, galera, olha só. Eu sempre digo para vocês que nós precisamos dominar tudo que a legislação traz. Porém, a gente tem uma equipe de profissional para aplicar essa prova. Que equipe de profissionais são esses? A banca. Então, a banca ela tem um examinador ali experiente que sempre aplica a prova para as instituições que aquela banca licita, né? Então, é importante também estudar a banca. Eu, sempre que vou fazer uma prova para concurso, eu estudo a banca, porque aí eu sei qual tipo de cobrança, quais são os tipos de pegadinha, qual a característica dela. E como eu sempre falo para vocês, aqui no artigo 15, nós temos, mais uma vez, prazo. Então, grifa aí, prazo de 5 anos. E gosto de trabalhar com prazos, tá bom? Tem o inciso 1º e o 2º, como eu sempre costumo dizer para vocês, a gente sempre vai direto ao ponto. Então, convido a vocês, por favor, a estudarem individualmente esse inciso também. Vamos seguindo aqui, artigo 16, artigo 17, vamos para o artigo 18, tá bom? O direito de pleitar administrativamente prescreverá. Em que situações que vai prescrever? Em 5 anos, para os casos relativos à demissão, dispensa ou que afetem aí os interesses patrimoniais e créditos resultantes das relações funcionais com a administração. Em 30 dias, nos demais casos. Então, artigo 18 é importante que você grife, porque estamos trabalhando com prazo novamente e há uma grande probabilidade de ser cobrado na sua prova. Ah, mas vai cobrar tudo que estamos estudando? Talvez não. Às vezes você estuda uma lei gigantesca e chega lá, nem cai uma questão na prova, quando cai é uma ou duas. Ah, mas então por que eu preciso estudar tudo? Porque você vai assumir o cargo, e para assumir o cargo você tem que estar com conhecimento para exercer a função, ok? Então, eu estou estudando só para fazer uma prova? Não, você está estudando para assumir o cargo, ok? Artigo 19. Nenhuma solicitação, qualquer que seja a sua forma, poderá ser encaminhada sem o conhecimento da autoridade a que o funcionário estiver direta e imediatamente subordinado. Gente, dentro da Guarda Civil Municipal existe hierarquia, né? É uma instituição fundamentada em hierarquia e disciplina. Então, o artigo 19 deixa isso muito claro, ok? Existe uma solicitação a ser encaminhada ao seu respeito, então tem que ser de conhecimento da autoridade a que o funcionário estiver diretamente e imediatamente subordinado. O seu superior precisa ser comunicado, ok? Artigo 20. A queixa é o recurso colocado à disposição do servidor da GCM de Votorantim, que se sentir atingido por ato de superior, considerado irregular ou injusto. Então, grifa aí essa palavra queixa. O que o artigo 20 está dizendo para você? Ainda que você se sinta atingido por algum ato que o teu superior, tenha feito e que isso que ele fez tenha sido irregular ou injusto, você
tem o direito, né, de fazer uma queixa. Então, a queixa, o que que ela é? Um recurso, ok? Sempre que você se sentir atingido ali de forma irregular ou injusta pelo seu superior. Artigo 21. Deverá estar especificado na queixa, o que que é a queixa? O recurso. Vai ter que estar lá especificado o seu objetivo, atendendo-se ainda, mais uma vez, prazo. O prazo de 3 dias para a apresentação, contando da data em que teve ciência do ato recorrido. Então, isso quer dizer que quando você quiser apresentar esse recurso, fazer esta queixa, você tem 3 dias para apresentação, ok? Claro que, como a gente já falou, contado aí da data da ciência do que ocorreu. Termo segundo, serei endereçada ao superior hierárquico imediato daquele que praticou o ato contra o qual se insurge. Então, quer dizer, você tem um superior, mas o teu superior também tem um superior. Então, se você se sentiu injustiçado e você vai apresentar em um recurso, uma queixa, você vai apresentar para o superior do seu superior, tá bom? Estamos mais uma vez falando de hierarquia, tá ok? Então, você vai seguir a hierarquia para apresentar esse recurso. Artigo 22. As penalidades poderão ser canceladas ou modificadas por reconsideração ou recurso. Artigo 23. O pedido de reconsideração é cabível, grifa aí, por favor, o que está entre as vírgulas. Uma única vez circula a palavra quando tiverem argumentos novos e deverá ser dirigida ao superior imediato da autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão. Vocês estão vendo que a gente sempre trabalha com grifar, circular ou sublinhar? No momento da sua revisão, você vai perceber o quanto isso é fundamental e prático na hora de você revisar, ok? Artigo 24. Somente caberá recurso quando houver pedido de reconsideração não conhecido ou indeferido. Te convido aí, por favor, a fazer o estudo dos incisos do artigo 25. Do artigo 24, desculpa. Agora vamos para o artigo 25. O pedido de reconsideração e o recurso não tem efeito suspensivo. Artigo 26. Compete à ouvidoria da Prefeitura Municipal de Votorantim a responsabilidade por todos os atos correcionais no âmbito da GCM, ok? A ouvidoria responsável. As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de verbas próprias, consignadas em orçamentos. Se despreocupem, porque dificilmente esse artigo 27 cairá na prova de vocês. O artigo 28, para finalizar, versa que este decreto entre em vigor na data da sua publicação, ok, galera? Então, se você gostou da nossa videoaula, se você ainda não assistiu às outras videoaulas de Votorantim, eu te convido a dar uma olhada na nossa playlist. Você está interessado também em adquirir o nosso material, o link está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, vai para o nosso grupo geral e lá é só você chamar o administrador no privado para saber como adquirir o seu simulado, tá bom? Galera, força e honra, boa prova para vocês!